Ótimo. Primeiro, bom dia a todos, tá? A nossa última aula foi sobre história dentro da história. Nós falamos um pouquinho sobre sobre narrativa, né? Narrativa visual, o que nós falamos. Tanto é que foi muito legal a nossa aula, gostei muito da nossa aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma maneira legal de pintar. Que nós vamos falar um pouquinho sobre natureza morta, tá? Ele está carregando, como eu coloquei para em tela cheia, deve estar carregando aí. Se não carregar, eu tento mudar de novo, tá? A gente hoje vai falar um pouquinho sobre natureza morta. O que é a natureza morta, né? Eu pretendo passar uma atividade, eu elaborei uma atividade super legal para vocês. No final eu explico essa atividade. Tanto a aula, prestem atenção no que a Pro vai falar, tanto a aula sobre história dentro da história, narrativa visual, quanto a aula de hoje, eu estou deixando ela para o segundo bimestre, tá? Para incluir na nota do segundo bimestre. Tudo bem para vocês? Ótimo. O que eu fiz? Como eu avaliei vocês? Nós já tínhamos feito alguns trabalhos em sala de aula, nós já tínhamos trabalhado a arte rupestre, nós já tínhamos trabalhado, né? Tanto é que vocês fizeram uma escultura em sala de aula, nós já tínhamos feito algumas atividades no caderno de desenho, nós já tínhamos estudado um pouco sobre arte. Eu avaliei o seguinte: algumas coisas que nós fizemos em sala de aula e o que vocês, né, as aulas ao vivo. Participação de vocês, por exemplo, né? Isso para mim foi muito importante. Se vocês estão frequentando as aulas, se vocês estão participando, se vocês estão interagindo, se vocês estão perguntando, se tem dúvida, estão perguntando, tá? Então, assim, eu estou avaliando tudo isso. E também as entregas de trabalhos. Eu estou tentando colocar trabalhos mais simplificados para vocês, mais simples para vocês, tá? Então, espero que aquele que tiver alguma atividade que não enviou, envia no meu e-mail. Assim que nós terminarmos essa aula, eu vou colocar no grupo de vocês o meu e-mail, tá? Aí vocês enviam naquele e-mail e eu vou para eu poder Não pode enviar pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula? Então, o Google Sala de Aula talvez você não consiga enviar as antigas, tá, meu amor? Mas pelo WhatsApp pode? Eu Pode, vejo lá no Google. pode, mas eu prefiro se for por e-mail, tá? Eu não tenho e-mail, sim. Professora, Não, quem não se tiver você e-mail, ok, me envia no meu WhatsApp, eu vou salvar, tá? Ponho na pasta. Porque quem enviar no meu e-mail já vai ficar no meu e-mail. Eu vejo, dou o retorno e vai ficar salvo no meu e-mail. É mais fácil, tá? Mas tudo bem. A nossa aula hoje é a aula 7. Nós já tivemos 6 aulas ao vivo. Essa é a 7ª. Olha quanto tempo, né? Quantas aulas nós já tivemos. Eu acabei de falar sobre os combinados, sobre a entrega de trabalho, certo? A atividade que nós vamos fazer. Eu vou estar sempre abrindo aqui para vocês também, compartilhando o nosso livro. Como no meu caso, eu estou com um livro virtual. A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Tá no livro de vocês, tá? Deixa eu ver qual é a página para que vocês... Não vou conseguir agora. Mas é Arte ao Longo do Tempo. É logo depois, tá? Da última aula que nós tivemos. Natureza morta. O que eu fiz? Eu foquei mais nisso aqui. Eu quero que vocês entendam um pouquinho o que é natureza morta. Tá? Por isso que eu foquei um pouco nisso aqui para vocês. Eu elaborei uns slides bem simplificados para que vocês possam entender melhor, tá? O que é a natureza morta. Esse aqui é uma pintura da natureza morta, tá?
Júlia, ativa seu microfone. Você consegue ler o que tá? Ou você está em celular? Consigo, Pro. Pode ler para mim, por favor, Júlia. Como nós já vimos que, ao longo dos séculos, a arte da pintura foi se dividindo em alguns estilos com específicas formas de características e, a partir do Renascimento, surgiu uma classificação denominada gêneros da pintura. Vamos conhecer um pouco mais sobre a natureza morta. Confira a seguir. Isso. Continua, Pro? Não, aqui é só uma. Aqui eu só coloquei. É uma arte de Pablo Picasso, tá? Tá bom que Natureza morta com violino e frutas. Então vocês vão ver que quase sempre a arte na arte, o nome da arte está sempre inserido, né? Na arte que você. Ontem mesmo eu estava pintando, tava pintando vidro. Eu estava fazendo umas artes aqui em casa. Estou terminando, né? Já faz 3 dias que eu comecei. Aí, mas tem aqueles processos, né? Primeiro você passa o verniz, ou o verniz, Ai, agora Professora, não tem que Oi. passar o spray prata, meio branco, primeiro? Aonde? Então, primeiro você passa o verniz, pode ser o verniz, ou o prime. Tem um prime, que ele é branco. Aí você passa. Aí o que que acontece? Eu tô passando o verniz, aí depois, no vidro, o verniz, e depois eu tô passando a tinta branca, da mesma tinta que eu tô trabalhando. Aí eu passo a tinta branca, né? Primeiro, digamos assim, eu faço o meu desenho do jeito que eu quero, com a tinta branca, eu deixo, depois eu mostro para vocês, tá? Eu mostro já para vocês, quando a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês esse trabalho, tá? É porque, Pro, eu assisto um vídeo no YouTube dos caras customizando iPad, celular, PlayStation 4, eles sempre passam essa tinta branca primeiro. Aham, que é o prime, tá? Mas eu pode passar o verniz e depois a tinta branca. As minhas funcionam. Depois, quando eu finalizo tudo, eu passo o verniz de novo por cima. Então, cola bem e não consegue e não sai do vidro. Pelo menos eu consigo, né? André, por favor, você consegue ler, André? Consigo, professor. Pode ler para mim, Peraí, por favor, deixa eu André. arrumar meu fone. Professor, eu posso ler o próximo slide? Calma. Vamos lá, André. O gênero natureza morta não se relaciona à morte diretamente. O foco, desde o tipo de pintura, são objetos inanimados. Só um minutinho. Oi, só um minutinho. André, por favor. Gente, então quando eu falo assim, natureza morta, não significa. Tem um sonzinho aqui que está fazendo barulho. Eu acho que é o seu, Augusto. Obrigada. O gênero natureza morta, gente, ele não. Quando eu falo assim, uma natureza morta, não significa que a natureza está morta, tá? Não é bem isso. Para que vocês entendam disso. São objetos inanimados. Vocês devem ter estudado isso em ciência. O que são objetos inanimados? Alguém pode me responder? A gente não estudou isso não, Pro. Ainda não estudaram em ciência? As plantas, por exemplo. As plantas, elas são, tá? Elas são inanimadas, tá? Inanimados. Na verdade, o que são? Frutas, louça. Então, na verdade, o que são objetos inanimados? Quer dizer o que? Que são sem alma, tá? É sem vida. Por exemplo, a fruta, ela tem alma? A planta tem alma? Não. Então, por isso que são inanimados. Ela não tem alma, não tem vida, entendeu? Por exemplo, a planta é um exemplo disso. Ela possui, embora a planta ela possua vida, tá? Mas ela não tem alma. Quem é que tem alma? Nós, né? Nós, os seres humanos. Nós temos almas. Os animais, eu acredito que sim. Então, é uma coisa também sem ânimo, tá? Sem sentido. Morto. Então, quando quase sempre nesse tipo. André, pode continuar, por favor, nesse tipo de pintura? Posso. Nesse tipo de pintura predominada-se telas com. Peraí.
As fotos estão atrapalhando. Pronto. Tá. Neste tipo de pintura Predomina-se predomina-se telas com mesas, seja de comida ou bebida, louças e talheres, frutas, flores, plantas, instrumentos musicais ou objetos de uso diário, como ferramentas, no geral. Sempre se tratam de figuras ligadas à vida doméstica, ao trabalho manual, aos hobbies, ao convívio social. Muito bem. Então, já deu para entender que quase sempre vocês vão ver uma mesa, né? Com vaso, com flores, com comida, com frutas, com planta, instrumentos musicais, né? Com objetos, violão, essas coisas. Então, quando vocês verem, sempre que vocês veem isso aí, já dá para entender. É uma arte, certo? É uma pintura morta, tá? Pode continuar, André. Esse tipo de pintura é muito comum na arte, está presente na prática de artistas em diversas épocas e E estilos. estilo, muito bem. Então, assim, diversas épocas, você vai ver no Renascimento, você vai ver. Tanto é que eu acho que eu coloquei aqui para que vocês entendessem um pouquinho. Alguns, no nosso livro também está passando. Tudo que eu postei aqui, que eu coloquei aqui, eu fiz uma simplificação do livro, tá? Para que a gente não ficasse lendo páginas por página. Eu vou pedir para o Luan, foi o Luan que se manifestou naquela hora? Foi o Felipe? Não, o Felipe já leu. Não, professora, foi eu. Então, lê para mim, por favor. A natureza morta é um gênero que inicialmente foi considerado inferior como a arte. O artista, por meio das suas obras, agregou novo valor ao gênero. O artista pós-impressionista do século XXI, 19. 19. pintou diversas naturezas mortas, dedicando-se ao estudo das formas e das cores, observada o mundo à sua volta para compor as próprias pinturas. Ele foi considerado um mestre por muitos artistas no século XX, sendo a principal inspiração para os artistas do cubismo, como Pablo Picasso. Ok. Nós estamos falando aí do grande Paul Cézanne, tá? Essa arte que ele fez aqui, ó, já dá para... perdão, desculpa, eu mexi aqui. É porque se eu bater aqui um pouquinho, ele sai. Ó, essa arte aqui, natureza morta. Ó, jarro, tá vendo? Está em cima de uma mesa. Jarro, ó, e frutas. Quase sempre a arte, tá? O nome da arte é o que está representando a arte, tá? Então, assim, o Paul Cézanne, ele é um dos maiores artistas do pós-impressionismo, tá? Desde o século, lá do século XIX. Então, o que ele fazia? Ele observava o mundo para ele poder compor as suas pinturas, suas obras. Ele foi considerado o artista, né? O artista do século, admirado por muitos mestres. Tanto é que ele inspirou o grande Pablo Picasso, né? Porque Pablo Picasso é do cubismo. Depois, vocês irão ver um pouquinho depois sobre... Quando vocês chegarem no cubismo, vocês vão entender que eu amo o cubismo, amo Pablo Picasso. Então, vocês vão entender um pouquinho sobre ele quando nós chegarmos lá, tá? Hoje estamos falando um pouquinho de Paul Cézanne. Ele é um artista maravilhoso. Ele tem umas obras lindas, tá? Ele está agregado em vários outros movimentos, não só nesse, não só
Ele não fazia só a natureza morta, tá, gente? Ele não só trabalhava assim. Ele já morreu, professora? Sim, meu amor, nós estamos falando do século XIX. Tá? Ah, não, é porque tava ali 200 anos atrás. XXX. É porque é que eu vi assim, XXX. Eu falei que quer dizer, eu vi xixi. Aí eu falei, não, deve ser o século XX, né? Então ele ainda deve estar vivo. Ele teria uns 100 e poucos anos, ô Marcos. Hoje, se ele tivesse vivo, ele teria mais de 100 anos. Ah, sim, né? Porque quando ele também, nessa época aí, ele já estava século XIX. Nós estamos no século XXI, não é? Professora, ele devia estar com 200 para 300, né? Então, por aí mesmo. Luan, tudo bem? Tudo. Deixa eu perguntar para o Marcos aqui. Marcos. Eu? Sim, amor. Lê para mim. Esse? Sim. A composição deste gênero se associa um pouco à pintura naturalista, pois os objetos são pintados com extrema riqueza de detalhes e um ponto interessante sobre a natureza morta na história da pintura é que ela permite uma liberdade maior de criação. A técnica óleo ou aquarela, por exemplo, a ser utilizada pode ser escolhida livremente conforme a ideia que o artista quer desenvolver. Então, o que acontece? A pintura é feita, é muito detalhista. Entendeu? Você vai observar, você vai prestar. Se você observar aqui, olha só essa natureza aqui. Ó. É do Pablo Picasso, tá? Passando aqui um pouquinho. Olha o nome. Crânios de ouro. É de touro, tá vendo? É o nome da pintura dele. E olha os detalhes que nós temos aqui. Se vocês prestarem atenção. É muito detalhe, eles são muito detalhistas. Apesar que ele gostava muito das formas geométricas, tá vendo? É uma pintura. Parece muito de espiral cubista. É uma pintura cubista, tá? Natureza morta. Gente, o legal dessa arte é que você pode trabalhar com aquarela, você pode trabalhar com a tinta óleo, né? Você pode trabalhar, eu não, a tinta que você quiser. Você consegue fazer. O legal é esse, tá? Eu acredito que e outra coisa, você pode escolher livremente o que você quer pintar, tá? Você não fica focado só em uma coisa. Você não tem que seguir padrões, tá? Professora, Oi, meu amor. a gente já aprendeu esse negócio de naturalista, como ele fala? Não, ainda não. Tá, só pra saber, porque eu fiquei confuso, né? Falar na época do naturalista, falar essas coisas. Mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Tá. Tá bom? Até agora nenhuma dúvida, ainda. Fale. Você passou o próximo a ler? Pode ler. Leia para mim agora. Existem outros temas comuns, além da natureza morta, que foram tratados por artistas de épocas diferentes ao longo da história da arte, como cenas de histórias da mitologia grega, passagens bíblicas, retratos e nudez. Observe duas representações diferentes da Medusa, conhecida figura da mitologia grega. Isso. Agora nós saímos um pouquinho da natureza morta, como eu estou acompanhando de acordo com o livro. A gente vai falar de alguns outros estilos de pintura, tá? Que agora não vai mais fazer parte da natureza morta, em épocas diferentes. O que eu trouxe aqui para vocês? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês. Nós temos essa primeira aqui, a Medusa, tá? E aqui a Medusa. Épocas diferentes, artistas diferentes. Aí você Professor, olha... é muito estranho.
Tá no livro de vocês. Vocês estão acompanhando o livro? Professora, arrancaram a cabeça dela. É uma história da mitologia grega, tá? Então, perceba as diferenças na maneira de representar a mesma personagem. A Medusa de Selene. A Medusa de Selene que nós estamos falando é essa daqui, ó. Tá? Essa primeira, aonde ela tá na mão, né? Ela tem um belo, olha só, vê o rosto dela. Olha só. Tem um belo e simétrico rosto, emoldurado por seus cabelos de cobra, que parecem cachos aliados em um penteado. Por sua vez, podemos sentir o pavor e a raiva estampada no rosto da Medusa de Caravaggio. Olha a diferença. Aqui, ela nos dá medo? Não, não. Mas quando a gente já olha a de Caravaggio, olha só. Isso aqui são cobras, certo? Certo. Ó, a de Caravaggio dá para perceber que são cobras. Aqui são cachos de cabelo. Há uma grande diferença, não é isso? Sim. A Medusa de Caravaggio, cujos cabelos de cobras estão revoltados, né? E cuja expressão não inspira tranquilidade. Além disso, sangue jorra de seu pescoço, completando a cena que parece de terror. Tá vendo? Pra matar a medusa tem que cortar a cabeça porque é a mesma coisa que a cobra? Uhum. Só pra entender. Segundo a mitologia grega, não pode se olhar nos olhos dela, né? Se olha para ela, vira pedra. Paralisa, né, professora? Vira pedra. Não, vira pedra. Professora, Já viu algum Fale. desenho? Fale. Quem foi Posso que falar? matou a Medusa? Pode. Na mitologia. Pode falar. eu tenho uma dúvida. Eu fico me perguntando como que ela nasceu com o cabelo de cobra? Não deu para te ouvir, o teu microfone não tá legal, tá? Ele perguntou como que ela nasceu Tudo cabelo de pergunta. cobra. Ah, Emoção. quando nós estivermos estudando mitologia grega, aí vocês vão entender um pouquinho sobre ela, tá? Eu vou focar mais nela, tudo bem? Para a gente entender um pouco da história dela. Ok? Uhum. Mas Gente, é uma... liga o áudio, tá... Tem o microfone. Oi. Ó, tem um microfonezinho que tá me dando eco. Não tá trabalhando bem, não. Quem pediu para levantar a mãozinha aqui, mas o microfone eu não tô conseguindo. Turminha, vamos ver se a gente dá continuidade aqui. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, professora, sim. eu Tá tô. bom, então. Tô. Então vamos lá. Tais diferenças relacionam-se ao estilo dos períodos em que viveram os artistas. Selene, ela foi do Renascimento, cujas características... Olha só, gente. É importante que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Tá? A Selene, Selene foi uma artista do Renascimento, cujas características são a busca pela beleza idealizada e por valores como a harmonia e o equilíbrio. Então, assim, Renascimento buscava o quê? Beleza idealizada, harmonia, equilíbrio. Caravaggio pertenceu ao Barroco, período marcado pela convivência dos contrastes, pelo exagero e pelo apelo de emoções. Então, assim, ó, emoções, tá? Aquela medusa dele lá, que aquela não dá medo, né? Dá uma certa... a reação dela, raiva, ela tá com raiva, ela tá com ódio, ela tá ali. Então, assim, exagero. Então, a pintura no Barroco, tá vendo? É um período marcado pelo exagero, pelas emoções. No Renascimento, que nós temos aqui, o foco era valores da cultura grega, conhecida pela intelectualidade que desenvolveu junto às ciências. No Barroco, período em que
veio depois. O que se buscava por meio das artes era emocionar as pessoas e trazer de volta a devoção religiosa. Então, assim, barroco, lembre-se, barroco está sempre voltado para a religião, tá? Está sempre voltado para a religião. Oi. O que é intelectualidade? É de intelectual, né? Como assim? Não entendi direito. Você é uma pessoa intelectual. Você é uma pessoa o quê? Inteligente, né? Não é isso? Também. Sim. Aí aqui eu trouxe mais outra coisa para vocês, tá? Os temas da religião católica são muito abordados pelos artistas, certo? Essa daqui é a Última Ceia de Leonardo da Vinci, tá? Já que boa parte da história bíblica é conhecida, é de conhecimento geral de todos da nação, mesmo quem não seja um ateu, por exemplo, acaba tendo algum tipo de conhecimento bíblico, tá? É o caso dessa passagem aqui, ó, Santa Ceia de Jesus com seus apóstolos. Então, isso aqui é uma que vocês vão encontrar em muitas casas. Eu acho que é uma das pinturas mais lindas de Da Vinci, aonde ele faz. Nós não temos só assim não, viu? Se vocês pesquisarem de outros artistas, vocês vão encontrar vários estilos diferentes dessa mesma pintura, tá? Aqui eu coloquei ela aqui em cima e coloquei essa daqui, ó. Ceia Nordestina, de Militão dos Santos. Tá vendo? Olha a diferença. Mas está representando o quê? A Santa Ceia. Nas imagens vemos representação da Santa Ceia sob duas perspectivas, de tempo e espaço. A primeira foi feita por Leonardo da Vinci, que assim como Cellini, pertenceu ao período do Renascimento, na Itália. Então, essa primeira ceia aí foi produzida na Itália, tá? A segunda foi feita mais de 500 anos atrás, depois, né? No Brasil, pertence ao artista Naif Militão dos Santos, concluindo por meio da leitura de documentos e de livros considerados sagrados que Jesus e seus apóstolos não eram nem italiano nem brasileiro, certo? Podemos perceber que cada artista retratou a cena de acordo com o seu próprio contexto. Militão dos Santos caracterizou a cena com elementos da fauna, da flora e outros tipicamente nordestinos. Então, assim, veja a diferença aqui, ó. Aqui é mais italiano, comida, pão, a comida italiana, tá? Ele está representando o quê? Aqui nós temos o quê? Mais nordestino, né? Peixe, nós temos peixe, temos pão, temos vinho na mesa. Então, o estilo aqui, o rosto, tá? É italianos. Ó, são italianos, tá vendo? Aqui, ó, o rostinho aqui do nordestino. Então, cada artista, ele tem sua maneira de ver, de enxergar as coisas. Então, como eu falo assim, a gente tem que aprender a criar. Então, antes que nossa aula acabe, vamos falar sobre o exercício, tá? Super simples. Temos 2 minutinhos. Então, responda os exercícios da página 282 a 285. Vocês vão ter lá, para vocês pesquisarem, tem uma atividade que eu não vou abrir a página aqui, que eu ia mostrar para vocês, sobre a arte naif. Não faça essa atividade. Só responda as questões, tá? Esse não precisa me mandar pelo Google, não precisa me mandar por nada. Responda, nós iremos corrigir na próxima aula. Tá? Na parte da pesquisa sobre a arte naif, não se preocupe. Eu quero trazer um pouco para vocês esse conhecimento, tá? Sobre essa arte chamada arte naif, tá bom? Agora, hoje conhecemos um pouco sobre natureza morta, certo? O que é que eu vou querer de vocês? Vamos usar pigmentos naturais. Como que vamos fazer pigmentos naturais? Coisas naturais, tipo fruta, plantas, isso? O que é que vocês vão fazer? Preste atenção. Eu quero que vocês usem a criatividade em uma folha completa, ó, ou o caderno de desenhos que tiver. Eu quero, ó, descer a mesa,
e faça sua arte, natureza morta, tá? Lembre-se que vocês podem usar o quê? Elementos domésticos, né? Materiais domésticos, frutas, flores, vaso, violão. Então, a obra. Pigmentos naturais. Como que eu posso fazer, professora? Preste atenção. Rapidinho, menos de 1 minuto. Gente, cenoura, beterraba, couve, coloral. Maçã. O que der cor. Pega um pedaço de cenoura, bate com um pouquinho de água no liquidificador, com um pouquinho. Coa, mistura com cola, tá feito a tinta de vocês, tá? Carvão, dá para fazer com coloral, com procurar cores amarelas, alimentos. Professora, mas é só para desenhar uma mesa com Não, frutas, é para desenhar a arte de vocês. Você vai construir sua arte. Não pode pintar com lápis? esses elementos. Não, eu quero tinta natural, pigmentos naturais. Tá? Gente, 1 minutinho, beijo.